Pois entre o povo ninguém do divino Odisseu se recorda, que sobre todos reinou como pai de bondade extremada. Vive numa ilha jogado, a sofrer indizível martírio, em o palácio da ninfa Calipso, que a força o tem preso, sem que ele possa, por isso, voltar para a terra nativa. Quando a gente lê a Odisseia, a gente até estranha, porque a gente já conhece, pelo menos algumas pessoas conhecem a história tão famosa de Homero, né, que é a Odisseia. E a gente acredita que, poxa, a história ela vai se passar de uma maneira mais linear, mostrando pelo menos as grandes vitórias de Odisseu, as grandes guerras, o seu trajeto, a sua trajetória de volta, a sua grande Odisseia, que é realmente esse grande retorno para casa, os contratempos, enfim. E o que acontece é que a história começa com Telêmaco, seu filho. Telêmaco que tem que assumir a responsabilidade do pai por um momento, mesmo que ele não seja o sucessor, basicamente, porque é a mãe que fica no lugar do pai. E a gente tem toda a história, enfim, da mãe que não quer se casar com seus pretendentes, enfim. Mas eu acho que aqui fica um paralelo legal pra gente trabalhar, que é justamente a diferença entre o pai Odisseu e o filho Telêmaco. Mas como isso ao mesmo tempo está atrelado, os dois, em contextos diferentes, ultrapassam o mesmo caminho, o caminho da solidão. Telêmaco, o filho, ele não acredita que o pai morreu, né? Ou que se morreu, pelo menos ele gostaria de ter um enterro digno, enfim. E aí ele vai atrás disso, incentivado por Atena, a deusa da sabedoria. Já Odisseu é diferente de Telêmaco. Telêmaco é um jovem de boa índole, um jovem de bom pensamento, mas é um jovem que não foi para a guerra, por exemplo, que tem o seu domínio estritamente ali na sua residência, no seu governo mínimo, diferente do pai Odisseu, que é um grande herói. Odisseu é herói de guerra, foi para Troia, venceu a batalha, voltou e agora está preso na ilha de Calipso. Telêmaco é o jovem que aspira a ser algo grande. Odisseu não. Ele é o homem velho, mas mesmo velho, forte, sábio, astuto, inteligente e principalmente vitorioso. Mas o caminhar sozinho de Telêmaco e de Odisseu, eles são necessários para os dois. Essa é a mensagem que Homero quer passar para a gente nesse início da Odisseia, que é justamente quão necessário é o caminho difícil para a vida do homem. Telêmaco necessita ir sozinho, sem a mãe ou sem ninguém. Ele é obrigado a isso, claro, mas ele precisa viver essa experiência. Ele precisa buscar o pai, claro, com a ajuda de Atena, no corpo do mestre, mas ele precisa disso. Ele precisa para entender que o mundo não é apenas a sua residência, que ele precisa dialogar mais, que ele precisa buscar mais para ter de volta o seu pai, que é o seu objetivo. É necessário que exista um esforço maior da sua pessoa para que ele alcance o seu objetivo final, que é o retorno do pai para casa, ou pelo menos dos seus restos mortais. Nessa ida ele descobre coisas, conversa com pessoas, participa indiretamente da história. Então para Telêmaco é necessário para que o jovem vire homem, que ele atravesse esse caminho de solidão e de dor. A solidão aqui ela pode ser sim atrelada à dor, porque é justamente a falta de alguém. No caso de Telêmaco é a falta do pai. No caso de Odisseu é a falta da sua tripulação, de sua esposa, enfim. Odisseu, por outro lado, não é como Telêmaco, um jovem que aspira a algo ou que deseja a volta de alguém, no caso o pai, mas sim é aquele que deseja retornar. Odisseu é o homem vitorioso, é o homem que já conquistou, mas que mesmo assim precisa continuar no caminho. Ele precisa voltar ao caminho. Então o trajeto da solidão para Odisseu, quando ele pode retornar da ilha de Calipso, Calipso permite que ele volte e ele atravessa o mar, como foi citado aí no início do vídeo, ele atravessa de uma maneira muito difícil, né? Ele se sente triste, chora muitas vezes, passa por esse caminho tortuoso realmente, mas isso é necessário para que ele lembre que ele é um homem, mesmo que ele seja o mais astuto ou às vezes até o mais forte dos homens, mas ele ainda é uma pessoa, mesmo que seja o grande herói Odisseu. Então é justamente o que acontece na nossa vida. O caminho da solidão, o caminho da dificuldade às vezes é necessário na nossa caminhada. Nós precisamos atravessar o mar da dificuldade para chegar em terra firme. Nós precisamos sair do nosso conforto e buscar o nosso objetivo, mesmo que seja em terras distantes.
Essa é a mensagem que Homero passa para nós nessa primeira parte da Odisseia, nesses primeiros cantos, até mais ou menos o canto 10, por aí. Enfim, existem muitas outras, a gente também pode falar sobre a solidão da mãe e muitas outras mensagens. A Odisseia é realmente uma grande maravilha da humanidade, se a gente pode ser. Mas busquemos viver o nosso caminho de solidão, mas também não se colocar totalmente na solitude. Buscar realmente um contato maior, buscar os nossos objetivos, entender a nossa realidade e crescer como jovens, se tornar grandes homens. E como grandes homens, entender que somos pessoas.